O que era para ser apenas mais uma transmissão descontraída no canal do Casimiro se transformou em um verdadeiro duelo de ideologias ao vivo. De um lado, Casimiro Miguel, o streamer mais popular do Brasil, acostumado a dominar conversas com seu humor afiado e sua capacidade de transformar qualquer debate em entretenimento. Do outro, Nicolas Ferreira, o deputado conservador mais jovem e influente do país, um orador habilidoso que não se intimida diante de polêmicas. O encontro foi um evento à parte. Milhares de espectadores aguardavam ansiosamente a transmissão. Para os fãs de Casimiro, aquela era a chance de ver o streamer colocar Nicolas no bolso com suas piadas e tiradas rápidas. Já os seguidores do deputado viam no embate uma armadilha, um ambiente hostil onde Nicolas seria o alvo de ironias e ataques disfarçados de humor. O jogo estava armado. A live começou no tom habitual. Casimiro, com seu carisma inconfundível, abriu a transmissão com um sorriso no rosto. Rapaziada, hoje é dia de resenha. Trouxemos um cara que divide opiniões, o deputado Nicolas Ferreira. Sei que tem gente que ama, tem gente que odeia, e tem gente que só veio para ver o circo pegar fogo. Então, senta aí e pega a pipoca. A audiência disparou. O chat estava insano. Mensagens pipocavam a cada segundo, com milhares de torcedores de ambos os lados jogando lenha na fogueira antes mesmo do debate começar. Nicolas, já sabendo do que estava por vir, sorriu de canto e respondeu com tranquilidade. Eu gosto de um bom debate, Casimiro. Só espero que hoje não tenha aquele velho truque de tentar transformar tudo em piada quando o argumento faltar. Casimiro levantou as mãos, fingindo indignação. Opa, aí já começou na maldade, né? Eu sou um cara do bem, mano. A gente tá aqui só pra trocar uma ideia, sem treta. A plateia virtual riu. Mas o jogo psicológico já havia começado. Casimiro sabia que seu principal trunfo era o humor. Se conseguisse ridicularizar Nicolas ao vivo, o público riria junto e o deputado perderia força no debate. Esse era o verdadeiro plano. Por outro lado, Nicolas sabia que não poderia reagir com raiva ou perder a paciência. Ele precisava fazer exatamente o oposto, manter a calma, ignorar as provocações e desmontar os argumentos, um por um. A tensão crescia, mesmo com o tom descontraído da conversa. Casimiro sorriu, pegou um refrigerante e deu um gole teatral, preparando sua primeira pergunta, um pouco mais leve, afinal, a brincadeira estava apenas começando. Nicolas, recentemente tem circulado muito nas redes sociais um tal de Manual do Patriota Cristão. Esse livro já tem milhões de exemplares vendidos e estão dizendo que ele revela segredos sobre o PT, o STF e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia virtual aplaudiu com empolgação. Com sorrisos maldosos, eles estavam ansiosos para saber como ele sairia dessa. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que vocês escondem. Ele escancara as manobras da esquerda, revela como a mídia manipula as notícias e ensina o povo a não cair mais nas armadilhas que vocês fazem todo dia aqui na mídia. E mais, ele também alerta sobre como vocês estão atacando os valores da família e tentando tirar Deus das nossas casas com os seus programas. Todos do chat ficaram paralisados. Será que aquilo era verdade? Mas o apresentador continuou. Esse livro realmente está viralizando, mas muita gente tem dúvidas sobre o que realmente tem lá dentro. Será que as pessoas não estão cansadas de tentar desmascarar algo que não existe? Os espectadores aplaudiram mais uma vez, mas todos ouviram em resposta. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. Quem quiser saber a verdade que vocês tanto escondem, o link para baixar o Manual do Patriota Cristão estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Leiam e tirem suas próprias conclusões. Casimiro agiu com neutralidade, pegou um refrigerante e deu outro gole, preparando seu primeiro ataque. Nicolas, você é um cara jovem. Deve curtir um joguinho, né? Mas eu queria saber se você já jogou The Sims, porque parece que você quer controlar a vida de todo mundo igual no jogo. A plateia explodiu em risadas. O chat foi à loucura. A provocação estava lançada. Nicolas riu, mas seu olhar mostrava que ele não deixaria barato. Eu já joguei, Casimiro. Mas sabe qual a diferença?
No The Sims, você pode trapacear e digitar um código para ganhar dinheiro infinito. No mundo real, quando a esquerda tenta fazer isso, a conta sempre chega, e é o povo que paga. O chat reagiu imediatamente. Risadas, aplausos e mensagens de choque. O primeiro round havia sido equilibrado. Mas o embate estava apenas começando. E a próxima jogada de Casimiro poderia definir o tom de toda a conversa. Casimiro percebeu que Nicolas não seria um alvo fácil. O deputado tinha vindo preparado, e sua resposta rápida ao comentário do The Sims fez o chat explodir. No entanto, o streamer sabia que ainda tinha uma grande vantagem: a plateia era sua. Milhares de pessoas acompanhavam a transmissão, e boa parte delas estava ali para ver Nicolas se enroscando. Se ele conseguisse fazer com que o deputado perdesse a paciência ou caísse em contradição, a narrativa já estava ganha. Casimiro se ajeitou na cadeira e decidiu que era hora de apertar um pouco mais. Pô, Nicolas, você fala muito sobre valores, família, moral, mas me diz uma coisa, desde quando o político virou professor de moral? Porque, sinceramente, eu acho que se fosse depender da classe política para dar exemplo, a gente tava ferrado. O chat começou a bombardear mensagens. Algumas riam, outras provocavam Nicolas diretamente. Nicolas, no entanto, não parecia abalado. Ele já esperava esse tipo de ataque. Engraçado você falar isso, Casimiro. Porque, ao mesmo tempo que vocês dizem que político não pode ensinar moral, vocês querem que a escola ensine ideologia de gênero para crianças. Quer dizer, eu, como deputado, não posso falar sobre família, mas um professor pode dizer que menino pode virar menina? Como funciona isso? Casimiro fez uma pausa. O chat travou por alguns segundos antes de ser inundado por reações divididas. Era a primeira vez na live que a plateia virtual não sabia como reagir imediatamente. O streamer deu um sorriso nervoso e tentou sair pela tangente. Mano, você já foi pro papo de ideologia de gênero, é isso? Caramba, eu achei que ia demorar mais. Risadas pipocaram no chat. Casimiro queria mudar o tom do debate, levá-lo para o lado do deboche. Mas Nicolas não deixou. Ué, Casimiro, eu achei que a gente ia debater, não fugir do assunto. Ou você só quer falar das coisas que são convenientes? Casimiro percebeu que a tática de humor poderia não ser suficiente. Ele precisava mudar de estratégia. O streamer respirou fundo e decidiu bater onde a plateia mais esperava, o governo que Nicolas defendia. Tá bom, Nicolas. Vamos falar sério então. Você critica tanto a esquerda, fala de valores, mas me responde aqui, se o governo que você defende fosse tão bom assim, o Brasil estaria nessa bagunça? Porque, parece que toda eleição vocês dizem que agora vai, mas nunca vai. O chat explodiu em mensagens de apoio a Casimiro. Esse era o ponto onde a plateia mais pegava no pé dos políticos conservadores, o discurso de mudança versus a realidade do país. Nicolas percebeu que essa era uma armadilha perigosa. Se ele entrasse no discurso defensivo, poderia ser engolido pela plateia de Casimiro. Mas ele já sabia como contra-atacar. Ele respirou fundo e disparou. Casimiro, você realmente acha que o Brasil tá assim porque os conservadores não fizeram o suficiente? Vamos lembrar aqui, quem dominou a cultura, a educação e a mídia nos últimos 30 anos? Quem passou décadas dizendo que bandido é vítima da sociedade? Quem criou essa mentalidade de que o governo deve cuidar da sua vida ao invés de você mesmo? O chat começou a se dividir novamente. Casimiro tentou rebater. Mas, Nicolas, você não acha que é fácil demais jogar a culpa na esquerda? Nicolas sorriu. Você quer que eu jogue a culpa em quem? Nos conservadores, que só tiveram chance de governar de verdade nos últimos anos? Ou na galera que dominou tudo antes e agora quer posar de vítima? O chat virou um verdadeiro campo de guerra. As mensagens começaram a vir tão rápido que nem dava para acompanhar. Casimiro percebeu que Nicolas não ia cair fácil. Ele ainda era o dono da live, mas pela primeira vez sentiu que o controle do debate estava escorrendo pelos dedos. A live que deveria ser apenas um papo descontraído estava virando um embate real, com uma audiência cada vez mais envolvida. E, naquele momento, Casimiro entendeu,
ele precisava mudar de estratégia se quisesse retomar o controle do jogo. Casimiro sabia que precisava mudar a abordagem. As piadas e ironias estavam funcionando com parte da audiência, mas Nicolas Ferreira não estava se deixando levar pelo tom descontraído. Pelo contrário, estava dominando o debate e conseguindo fazer a plateia refletir. O streamer então decidiu partir para uma nova estratégia: pressionar Nicolas no campo da cultura e das redes sociais. Ele se recostou na cadeira e lançou seu próximo ataque. Beleza, Nicolas. Agora me responde uma coisa. Você fala muito sobre a mídia, sobre o domínio da esquerda e tal, mas cá entre nós, se fosse assim, você não estaria aqui. Como é que pode um cara que vive reclamando de censura ter milhões de seguidores e estar em todas as redes sociais? O chat explodiu em mensagens de apoio a Casimiro. Essa era uma provocação esperada. Nicolas reclama da perseguição na mídia, mas ainda tem grande alcance digital. Nicolas sorriu. Ele sabia que esse argumento era fraco, mas era bem vendido. Casimiro, isso é igual falar que uma zebra não é perseguida porque conseguiu fugir de um leão. O fato de eu ainda ter alcance não significa que a censura não existe. Você sabe muito bem que se eu falar qualquer coisa fora da narrativa permitida, eu sou desmonetizado, ou até banido. Ou você acha coincidência que toda vez que um conservador cresce, vem uma política de combate à desinformação bem na hora? O chat ficou dividido. Alguns começaram a tentar ridicularizar a fala de Nicolas, mas muitos perceberam que ele tinha um ponto. Casimiro não deixou barato. Mas, pô, Nicolas, não dá pra negar que tem um monte de maluco aí na direita que fala besteira, né? Aí quando tomam banimento, falam que é perseguição. Nicolas não hesitou. Claro, tem maluco em todo lugar. Mas a diferença é que quando um progressista fala besteira, ele recebe um contrato da Globo. Quando um conservador fala qualquer coisa que não agrada, ele perde todas as redes sociais. O problema não é punir quem erra, o problema é que a regra só vale para um lado. O chat começou a se agitar. A provocação atingiu em cheio. Casimiro percebeu que precisava recuperar a narrativa. Então, decidiu atacar em outro ponto sensível: a cultura e o humor. Ele pegou um pacote de salgadinhos ao lado da mesa, abriu e começou a comer casualmente. Nicolas, posso te fazer uma pergunta sincera? Sem treta. Nicolas fez um gesto com a cabeça, indicando que estava ouvindo. Casimiro deu um sorriso e disparou. Por que conservador não sabe fazer humor? O chat explodiu em risadas e mensagens provocativas. Nicolas riu de leve, mas sabia que essa era uma armadilha. Casimiro continuou: cara, sério, todo mundo zoa políticos, ou a famosos, ou a tudo. Mas quando zoam um conservador, vocês ficam pistola. Parece que a galera da direita não aguenta uma piada. O chat ficou ainda mais insano. Casimiro estava tentando usar o humor contra Nicolas, virando a narrativa para o lado da descontração e tirando o peso das discussões sérias. Mas Nicolas não mordeu a isca. Ele sorriu e respondeu com tranquilidade: Casimiro, eu adoro humor. O problema é que hoje em dia fazer humor significa só um lado poder zoar. Você pode fazer piada com cristãos, com conservadores, com policiais, com empresários. Mas tenta fazer uma piada com qualquer grupo protegido pela esquerda e vê o que acontece. O chat começou a questionar. Muitos sabiam que ele tinha razão, mas ninguém queria admitir de cara. Casimiro tentou retrucar. Ah, Nicolas, mas aí é aquela parada, né? Tem coisa que a gente já evoluiu e não cabe mais fazer piada hoje em dia. Nicolas cruzou os braços e soltou a resposta definitiva. Ah, entendi. Quer dizer que tem humor permitido e humor proibido. Ou seja, não é humor. É só um instrumento de controle disfarçado de piada. O chat parou por alguns segundos. Pela primeira vez, a narrativa do humor como ferramenta de justiça social estava sendo questionada dentro do território de Casimiro. Nicolas não tinha caído na armadilha. Casimiro percebeu que a estratégia do humor não estava funcionando como ele queria. Ele ainda tinha sua base de fãs rindo, mas também estava lidando com um convidado que não se intimidava e que estava começando a virar a balança. Ele sabia que, se continuasse naquele tom, poderia acabar ajudando Nicolas sem querer. Então,
decidiu partir para seu próximo ataque. Tá bom, Nicolas. Então vamos falar de coisa séria. Você defende um monte de pauta conservadora e tal, mas me responde aqui. O Brasil tem milhões de desempregados, um monte de gente passando dificuldade, e você quer gastar tempo discutindo ideologia de gênero? Isso não parece uma baita perda de tempo? O chat voltou a explodir em mensagens. Esse era o argumento progressista clássico: pintar pautas morais como irrelevantes diante de problemas econômicos. Nicolas sabia que essa era uma armadilha perigosa. Se caísse no erro de minimizar os problemas do Brasil, seria esmagado pela audiência. Mas se argumentasse bem, poderia inverter o jogo de vez. Ele respirou fundo e partiu para o ataque. Casimiro, você acha mesmo que dá para separar esses assuntos? Você quer um Brasil com menos pobreza e menos violência? Então me explica como isso vai acontecer se as próximas gerações forem criadas acreditando que não existe certo e errado, que disciplina é opressão e que responsabilidade individual é um conceito ultrapassado. O chat começou a se dividir novamente. Nicolas continuou: a cultura define o que um país será no futuro. Um povo que abandona seus valores, sua identidade e suas raízes se torna um povo fraco e manipulável. Você acha que discutir moralidade e valores não é importante? Então me explica por que toda grande civilização da história começou a ruir exatamente quando começou a relativizar esses conceitos. O silêncio tomou conta da live por um instante. Casimiro tentou manter a postura descontraída, mas percebeu que a resposta de Nicolas havia feito efeito. O debate não estava mais apenas no território do humor. Agora era um embate real sobre o futuro do país. E, pela primeira vez na live, a audiência começou a perceber que Nicolas estava ganhando terreno. Casimiro precisava agir rápido. Se ele não desse um golpe certeiro agora, poderia acabar perdendo o debate no próprio canal. Se a liberdade de expressão sempre foi um direito fundamental, por que agora ela precisa ser regulada? O silêncio tomou conta da transmissão. Casimiro percebeu que estava sem saída. Ele ainda tentava manter a postura, mas sabia que havia perdido o controle do debate. Nicolas, então, decidiu dar o golpe final. Casimiro, eu gosto do seu trabalho. Sei que você se garante no entretenimento e que sua galera te respeita. Mas, no fundo, você sabe que hoje é mais fácil ser progressista do que conservador. Você sabe que se fosse o contrário, se fosse um streamer conservador tirando sarro de tudo que a esquerda defende, você já estaria cancelado há muito tempo. O chat explodiu novamente. Alguns fãs de Casimiro tentavam defender o streamer, mas o impacto da fala de Nicolas era inegável. Casimiro abriu um sorriso forçado, tentando disfarçar o desconforto. Pô, mano, eu não tô me garantindo. Casimiro sentia que o jogo estava virando. Seu público, acostumado a vê-lo dominar conversas com ironia e descontração, agora via Nicolas Ferreira segurando o debate com firmeza. O streamer precisava de um golpe certeiro. Algo que colocasse Nicolas na defensiva, que o fizesse hesitar. Ele respirou fundo, tomou um gole de refrigerante e lançou seu ataque final. Tá bom, Nicolas. Mas me responde uma coisa. Você fala de valores, de moralidade e tudo mais, mas, no final das contas, vocês conservadores só querem controlar a vida dos outros. Querem dizer com quem as pessoas podem casar, o que elas podem fazer com o próprio corpo, querem meter religião na política. Isso não é uma baita hipocrisia? O chat explodiu em mensagens de apoio a Casimiro. Essa era a cartada mais previsível, mas também a mais perigosa: pintar os conservadores como autoritários e intrometidos na vida alheia. Mas Nicolas não caiu na armadilha. Ele sorriu, olhou para a tela e disparou com firmeza. Interessante, Casimiro. Você fala de controle da vida dos outros, mas quem realmente controla tudo hoje? Quem impõe regras absurdas em nome do politicamente correto? Quem decide o que pode ou não ser dito? Quem persegue quem pensa diferente? O chat começou a se dividir novamente. Alguns tentavam manter o deboche, mas muitos perceberam que Nicolas estava expondo uma verdade incômoda. Casimiro riu e tentou interromper. Ah, Nicolas, agora você vai falar de censura de novo? Nicolas continuou sem hesitar. Claro, porque é exatamente disso que se trata.
Vocês falam de liberdade, mas tentam acabar com qualquer um que não siga a cartilha de vocês. Professores que ensinam marxismo na escola são educadores. Mas se um pai não quiser que o filho aprenda sobre ideologia de gênero, ele é extremista. Jornalista que espalha mentiras progressistas é defensor da democracia. Mas se um conservador questiona qualquer coisa, ele é desinformador. Isso não é controle. O chat parou por alguns segundos. Casimiro percebeu que a jogada não tinha funcionado como esperado. Nicholas seguiu pressionando. E sobre casamento, aborto e todas essas pautas que você mencionou. Sabe qual a diferença entre nós? O conservador quer manter as bases da sociedade como sempre foram. Quem quer mudar tudo e impor uma nova moral para os outros são vocês. Casimiro tentou rebater. Mas, Nicholas, se a gente nunca mudasse nada, a gente ainda estava vivendo na Idade Média, né? O chat riu da provocação, mas Nicholas não se abalou. Mudança é necessária. Mas não qualquer mudança. A questão é simples. Se algo funciona, por que mudar? Se família sempre foi a base da sociedade, por que transformar isso em uma instituição opressora? Se a liberdade de expressão sempre foi um direito fundamental, por que agora ela precisa ser regulada? O silêncio tomou conta da live. Casimiro percebeu que estava sem saída. Ele ainda tentava manter a postura, mas sabia que havia perdido o controle do debate. Nicholas, então, decidiu dar o golpe final. Casimiro, eu gosto do seu trabalho. Sei que você se garante no entretenimento e que sua galera te respeita. Mas, no fundo, você sabe que hoje é mais fácil ser progressista do que conservador. Você sabe que se fosse o contrário, se fosse um streamer conservador tirando sarro de tudo que a esquerda defende, você já estaria cancelado há muito tempo. O chat explodiu novamente. Alguns fãs de Casimiro tentavam defender o streamer, mas o impacto da fala de Nicholas era inegável. Casimiro abriu um sorriso forçado, tentando disfarçar o desconforto. Mano, eu não tô me garantindo nessa resenha não, hein? O chat riu, mas já não era a mesma risada de antes. O tom da live havia mudado completamente. Nicholas havia assumido o controle. A narrativa progressista, que deveria prevalecer no ambiente dominado pelo humor e pela descontração, estava ruindo diante de milhares de espectadores ao vivo. Casimiro tentou seguir para outro assunto, mas o estrago já estava feito. A internet estava prestes a explodir. O silêncio momentâneo no chat era prova de que algo fora do roteiro havia acontecido. A live, que deveria ser apenas uma resenha descontraída com provocações leves, havia se transformado em um embate real, onde Nicholas Ferreira estava não apenas resistindo, mas dominando o debate. Casimiro percebeu que, se não fizesse algo rápido, sua própria audiência poderia começar a questioná-lo. Ele precisava de um último ataque. Algo que jogasse Nicholas contra a parede de vez. Ele respirou fundo, ajeitou os fones de ouvido e lançou sua cartada final. Tá bom, Nicholas. Mas vamos falar sério agora. Você tá aí defendendo um monte de coisa que sempre foi assim, mas me responde uma coisa. Por que o povo não tá do seu lado? Porque se essa sua visão fosse tão incrível assim, a maioria das pessoas estaria com você. Mas a real é que a cultura, o entretenimento, os influenciadores, o jovem, tá todo mundo indo pro lado progressista. Será que não é porque as suas ideias ficaram ultrapassadas? O chat explodiu. Esse era o ataque final esperado. Pintar Nicholas como um cara preso no passado, que resiste às mudanças porque não consegue aceitar que o mundo evoluiu. Casimiro relaxou na cadeira, como se estivesse seguro de que finalmente pegara Nicholas. Mas o deputado não hesitou um segundo sequer. Ele sorriu levemente e, com uma tranquilidade que só irritava ainda mais os progressistas, desferiu o golpe fatal. Você acha mesmo que o povo não tá do nosso lado, Casimiro? Então me responde uma coisa. Se a cultura, os influenciadores e a mídia progressista são tão fortes assim, por que vocês precisam censurar e perseguir conservadores o tempo todo? O chat deu uma travada por um instante. Nicholas continuou sem deixar espaço para a interrupção. Se o progressismo realmente fosse tão incrível assim, por que precisam de algoritmos para silenciar quem pensa diferente?
Por que precisam empurrar essas ideias goela abaixo das crianças dentro das escolas? Se a sua visão de mundo fosse tão forte, ela venceria sozinha. Mas não vence. Precisam forçar. Precisam controlar. Precisam calar. Isso não te faz pensar, Casimiro? A expressão do streamer mudou. Pela primeira vez, ele estava visivelmente desconfortável. O chat estava dividido. Algumas pessoas ainda tentavam salvar a narrativa progressista, mas era impossível ignorar a força do argumento de Nicolas. Casimiro tentou mudar de assunto, mas Nicolas não permitiu. E sabe o que é mais engraçado? A esquerda dominou tudo nos últimos anos. O jornalismo, o entretenimento, a música, a educação, até o humor. Mas mesmo tendo tudo isso nas mãos, não consegue convencer ninguém sem censura e manipulação. Isso não te diz nada? O silêncio na transmissão era ensurdecedor. Casimiro sabia que havia perdido o embate. Ele tentou disfarçar. Pô, Nicolas, tu fala bem, vou te dar essa moral. Mas a real é que aqui a gente só quer resenha. Nicolas não deixou barato. Eu também gosto de resenha, Casimiro. Só que tem uma diferença. Quando conservadores fazem piada, são cancelados. Quando progressistas fazem, é liberdade de expressão. Mas como você mesmo disse no começo da live, só estou trocando ideia. A plateia foi ao delírio. O chat, que antes estava totalmente inclinado a apoiar Casimiro, agora estava rachado ao meio. Muitos tentavam continuar zombando de Nicolas, mas outros reconheciam o que havia acabado de acontecer. Casimiro percebeu que não havia mais nada a ser feito. A live, que deveria ser apenas mais um entretenimento, se transformou no maior embate político da internet brasileira. E, naquela noite, o progressismo sofreu um duro golpe em seu próprio território. Nicolas não apenas resistiu, ele venceu. A live mal havia terminado, mas a guerra de narrativas já havia começado na internet. Os cortes do debate começaram a circular antes mesmo da transmissão acabar. No Twitter, no YouTube, no Instagram. Em poucos minutos, Nicolas Ferreira e Casimiro Miguel estavam nos trending topics. Casimiro se enrola ao vivo com Nicolas. Nicolas passou o carro em cima de Casimiro. Streamer tenta lacrar e se dá mal. O público estava em choque. O que deveria ser apenas uma entrevista descontraída se tornou um dos maiores embates políticos da internet brasileira. E a reação da mídia progressista foi imediata. Jornais correram para tentar controlar os danos. Manchetes começaram a surgir com a mesma narrativa de sempre. Nicolas espalha desinformação em live com Casimiro. Casimiro rebate discurso extremista de Nicolas Ferreira. Live se torna palco para ideologias perigosas. Mas o estrago já estava feito. O Brasil inteiro viu o que aconteceu. A internet não perdoou. Os cortes do debate atingiram milhões de visualizações, e o público já sabia a verdade. Nicolas Ferreira não caiu na armadilha. Ele não se intimidou, não cedeu e não se deixou ridicularizar. E agora, eu quero saber de você, o que achou desse embate? Quem realmente saiu vitorioso nessa história? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E claro, se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!